Se você acha que você vai ser aprovado em um concurso militar, vai chegar lá, vai se apresentar na escola dos seus sonhos e todo santo dia você vai estar vibrando, você vai estar motivado, você vai estar disposto a ir para aula, a ir para instrução, cheio de energia, cara, eu tenho que te dizer que na vida real não é assim que funciona. Pelo menos não com seres humanos, tá? Talvez as máquinas, talvez nos filmes isso aconteça, mas na vida real não é assim que funciona. Nós temos que enfrentar dias bons e nós temos que enfrentar também dias difíceis, dias que a gente não está muito motivado, a gente não está querendo fazer muita coisa, mas é realmente esses dias difíceis, esses dias em que a gente enfrenta esses obstáculos, que a gente separa o joio do trigo, que a gente separa os homens e as mulheres das crianças. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você um dos dias mais difíceis que eu enfrentei na minha formação lá na SpaceX. Aliás, nesse dia eu enfrentei um desafio que não estava nem tão relacionado à minha formação na SpaceX, mas você vai entender melhor no decorrer do vídeo. Eu já te peço o quê? Destrói o like aqui, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui vai ser mais um dos milhares de vídeos com informação relevante, com conteúdo bem interessante para você que quer seguir carreira militar, que quer ser um militar das Forças Armadas. Então, ó, destrói o like e vamos para mais um vídeo. Então, se você conhece a minha história, a minha trajetória, se de repente você já leu meu livro, Onde Tudo Começou, que inclusive está lá na Amazon disponível, tá? Na versão em PDF. Você sabe que eu sou natural de Caruaru, no interior de Pernambuco. Minha família, né, humilde, minha mãe é vendedora de cosméticos, minha avó costureira. E eu saí de casa e fui para SpaceX, né? Saí lá de Caruaru e fui para Campinas. De modo que eu não conseguia ir para casa com grande frequência. E também tem um detalhe, né? A minha família, né, as pessoas próximas de mim eram minha mãe, minha avó e minha irmã. Eram as pessoas que moravam comigo. Então eu era o único homem da casa e eu sentia uma responsabilidade muito grande com a minha família, né? Inclusive eu fui para a SpaceX com essa motivação, com essa intenção de ser alguém melhor na vida, de ter uma ocupação, de ter um trabalho, de ter uma estabilidade para poder ajudar a minha família. Quando eu saí de casa e fui para a SpaceX, meio que criou-se em mim um sentimento de que eu estava abandonando a minha família, né? Que, pô, minha família podia estar passando por qualquer dificuldade lá e eu, pelo menos naquele período ali da minha formação, não podia ajudar a minha família. Então isso era realmente algo que passava muito pela minha cabeça, me causava muita ansiedade, tá? Inclusive eu quero te perguntar, você já pensou em algo parecido com isso? Você já sentiu isso que eu estou te descrevendo, esse sentimento de responsabilidade perante a sua família? Tá? Então eu sentia muito isso. O que aconteceu? Durante a minha trajetória ali na SpaceX, um ano de formação, né? Você com certeza sabe que a formação do oficial é 1 ano na SpaceX e 4 anos na AMAN, são 5 anos no total. Aliás, se você quer se preparar para o concurso da SpaceX com o Elite 1000, já começa agora mesmo, tá? O link, a gente tem aqui o primeiro link aqui na descrição, você pode ir lá no nosso site, conhecer nossos cursos, entender como você pode se preparar com o Elite 1000, né, de forma online, tá? Para você ser aprovado no seu concurso. A gente tem cursos para SpaceX, para ESA, para EA, para vários concursos militares, para que você tenha disponível para você as melhores ferramentas. E nesse dia específico, né, o que aconteceu? Todo dia eu ligava para minha mãe, aliás, todo dia não, né, mas com uma certa frequência por conta das atividades. Eu tô falando aqui de 2010, então não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, não tinha como toda hora eu estar falando com a minha mãe, então geralmente à noite ali eu pegava e ligava para minha mãe. E aí mais ou menos ali no meio do ano, depois das férias no meio do ano, então inclusive eu fui para casa no meio do ano, na volta, né, eu fiquei triste pra caramba porque ia passar mais 6 meses sem ver minha família. Um pouco depois das férias, né, eu liguei para minha mãe e eu percebi que a minha mãe tava um pouco nervosa, né, minha mãe tava um pouco diferente do normal. E aí eu fui perguntando para minha mãe e ela me falou o seguinte, né, e isso foi o grande causador dessa minha aflição nos próximos dias. Minha mãe falou o seguinte, que ela era vendedora de cosméticos, né? Então ela vendia cosméticos no carrinho dela e tal, ia lá no salão de beleza e tudo mais. E em uma dessas ocasiões que ela estava lá em um salão de beleza vendendo cosméticos, ela sofreu uma tentativa de assalto. Então um cara colocou uma arma no peito da minha mãe, mandou ela descer do carro, mandou ela sair do carro. A minha mãe, inclusive, fala que ela botou a mão na maçaneta do carro para sair do carro e o carro não abria, né? Então o cara começou a ficar nervoso, o cara mandando ela sair e ela sem conseguir sair do carro. Então, por muito pouco,
né? E a minha mãe só me contou isso depois, não foi nem naquele telefonema, né? Mas por muito pouco o cara não deu um tiro na minha mãe. E aí eu fiquei imaginando, cara, e se isso acontecesse? O que ia ser de mim, né? Porque a minha grande motivação lá na SpaceX, como eu falei pra vocês, era mudar a vida da minha família. Então eu fiquei imaginando, cara, tudo isso aconteceu com a minha mãe, várias coisas podem estar acontecendo lá em Caruaru e eu não tô perto, né? Eu vim saber disso dias depois. Eu não pude fazer nada pra ajudar minha mãe, eu não pude fazer nada pra proteger ela. E cara, depois que eu desliguei o telefone, eu pensei seriamente em pedir desligamento. Depois que a minha mãe falou aquilo pra mim, eu pensei seriamente em pedir desligamento, ir embora para casa, cara, vou ficar perto da minha família, vou fazer um concurso municipal ou estadual para ficar em casa, né? Eu vou arrumar um emprego por enquanto, fazer qualquer outra coisa, mas eu tenho que ficar perto da minha família. E eu lembro que eu não falei isso com ninguém. Eu não tinha uma proximidade tão grande assim com algum outro aluno para falar sobre esse tipo de coisa. Eu era um cara bem fechado assim para essas questões mais pessoais, né, para falar dessas coisas mais pessoais, mas foi um momento muito difícil e eu passei muito tempo ruim, eu passei muito tempo, né, pensando no que poderia acontecer, pensando no que eu poderia estar perdendo, por exemplo, né, de contato com a minha família, tudo mais, porque quando a gente está na formação, a gente meio que não tem família, né? A sua família são os caras que estão lá junto com você, mas eles não são sua família de sangue. Principalmente o meu caso, que eu estava muito longe da minha família, eu não via minha mãe, minha irmã no final de semana, nos feriados, né? Muitos finais de semana e feriados, a maioria, inclusive, eu passava lá na SpaceX, ou então eu passava na MAN, né, com os outros cadetes que eram nordestinos ou então que era do sul, né, a gente ficava na ala, saía, né, ia comer alguma coisa, ia para alguma festa, mas minha família estava longe. Então isso quase me fez pedir desligamento. E é por isso, cara, que a gente trabalha tão pesado, tão forte na mentalidade dos nossos alunos através das nossas mentorias. Então os nossos alunos, eles têm mentorias, onde a gente fala sobre diversos assuntos relacionados a esse tipo de coisa aqui, por exemplo. Porque você não pode achar que você simplesmente vai ser aprovado num concurso militar, vai passar no exame intelectual, vai passar na prova e tá tudo bem, e tá tudo perfeito, e sua vida vai ser uma maravilha a partir daí. Não vai. Você vai enfrentar muitos desafios, muito maiores do que o próprio concurso. E para isso você precisa se preparar. Você precisa, o quão mais cedo possível, quanto antes melhor, começar a preparar a sua cabeça para você chegar já de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais preparada, né? Uma mente muito mais preparada para enfrentar esse tipo de situação. Então, por muito pouco eu não pedi desligamento. Se eu tivesse pedido desligamento, eu não estaria aqui falando com você, tá bom? Então, para você ver, né, que pequenas coisas ali, que na verdade não foi uma pequena coisa, né, mas pequenos detalhes ali podem fazer com que você mude completamente o seu futuro, mude totalmente o seu destino, e é por isso que é importante você se preparar o mais cedo possível. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido alguma coisa, que tenha sido relevante para você. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou, tá? Fala para mim o que é que você imagina que você faria numa situação como essa, tá? Deixa aqui nos comentários que eu sempre leio, respondo alguns. Posso também usar os comentários de vocês para fazer novos vídeos para trazer para você aqui no canal. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, fé na missão e até mais. Tchau, tchau!